Amém. Vamos cear, e hoje eu pregaria um sermão em outro lugar, mas me lembraram, esse negócio de ser segundo, quarto domingo, à noite e de manhã é muito complicado, né? Eu tenho dificuldade de saber até qual é o dia da semana, que dirá que semana é do mês, se é a primeira, se é a terceira. Então, eu lembro que a gente meditou um domingo ou dois atrás sobre um salmo, não é? E nós vimos como o único poder de mudança na verdadeira adoração, mas o conceito de adoração tem sido muito diluído e fraco, ou então legalista. E nós vimos, e a gente meditou no Salmo 63, e esse sermão acabou ficando na internet com o nome Poder para Mudar, não é? O único poder realmente de transformação. Mas eu disse que há muitas coisas sobre adoração mais que nós devíamos ver e voltaríamos. Então está esse sermão lá no Salmo 63, Poder para Mudar. É óbvio que eu já falei, as pessoas perguntam assim, como é que põe nome em sermão? O sermão não tem nome, não é? Só porque você vai colocar ele na internet, tem que botar um nome lá, porque você não pode botar um vídeo sem nome na internet, nem escrever só sermão, né? Então você é obrigado a colocar um nome, e é muito difícil botar nome nas coisas, não é? Um nome que realmente expresse tudo o que estava sendo dito. Então a gente vai sair do Salmo 63 para outro salmo, já no finalzinho ali do livro de Salmos. Certamente o livro de Salmos é o livro que eu mais leio e medito na minha vida. E o Salmo 147, né, já está ali naqueles salmos finais, que tem o mesmo tom, esses salmos finais da Bíblia. Eu já preguei nesse salmo, e acho que ainda vou pregar mais vezes, né, nesse salmo. Esses salmos dá para você pregar neles usando um só verso, né? O que é ótimo. Você vê que Spurgeon, ele prega muito assim, né? Pegando um verso de um salmo, até meio verso, e prega um sermão maravilhoso. Mas às vezes a gente tem que olhar o salmo inteiro para termos uma ideia geral daquilo que estava sendo dito nesse salmo. Então eu quero ler o salmo todo, são 20 versos do Salmo 147, né? Já vai acabar, né, o salmo no Salmo 150. Diz assim: louvai ao Senhor, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel, Ele cura os quebrantados de coração e liga suas feridas. Ele determina o número das estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome particular. Grande é o nosso Senhor e poderoso em força. O seu entendimento não tem limites. O Senhor sustém os humildes, mas lança os ímpios ao chão. Cantai ao Senhor com ações de graças. Fazei música ao nosso Deus ao som da harpa. Fazei música instrumental, né? Ele cobre o céu com nuvens, Ele provê chuva à terra e faz a erva crescer nas colinas. Ele provê alimento para o gado e para os filhotes de corvos que clamam. Ele não se agrada da força do cavalo, nem se deleita nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam em seu amor infalível. Louvai ao Senhor, ó Jerusalém, louvai ao vosso Deus, ó Sião, pois Ele fortalece as trancas de suas portas e abençoa os seus habitantes. Ele concede paz às suas fronteiras e te satisfaz com o melhor do trigo. Ele envia a sua ordem à terra, sua palavra corre velozmente. Ele espalha a neve como lã e espalha a geada como cinzas. Ele lança seu granizo como seixos. Quem pode suportar seu vento gelado? Ele envia sua palavra e todo esse gelo se derrete. Ele agita suas brisas e as águas fluem. Ele revelou sua palavra a Jacó, suas leis e decretos a Israel. Ele fez isso por nenhuma outra nação. Elas não conhecem suas leis. Louvai ao Senhor. Toda semana nós nos reunimos aqui em Jardim da Luz para adoração. Hoje a gente vê muitas pessoas com ideias, as pessoas querem até parecer compreender ou explicar, mas falam um monte de coisa sobre adoração que não fluem da palavra de Deus. Nós nos reunimos
toda semana no Jardim da Luz para adoração, e quando fazemos, nós seguimos uma ordem, né? Uma ordem de culto, né? A Bíblia não determinou fixamente essas coisas. Nós oramos, então nós cantamos, então nós pregamos, depois nós cantamos, nós vamos tomar a Santa Ceia e vamos, ao momento que nós confessamos e nós cantamos, encerramos, damos a bênção. Nós podemos fazer de maneira oposta, porque a Bíblia, ela não se propôs a dizer como devia ser essa ordem exatamente, nem que tipo de música nós devíamos cantar. Nós somos chamados para adorar e louvar. Essa é a primeira coisa. É óbvio que nós sabemos que para adorarmos a Deus, nós devemos confessar os nossos pecados, e nós ouvimos a leitura da palavra, o ensinamento da palavra e a proclamação da palavra, e nós respondemos a essa proclamação da palavra, e nós recebemos a bênção de Deus e nos despedimos, e vamos viver a nossa vida como Deus quer, não ficarmos o tempo todo reunidos, mas viver uma vida para a glória de Deus, misturados à nossa geração, não é? Vivendo uma vida que o glorifique e proclame quem Cristo é. E nós seguimos esses elementos do culto toda semana, e percebemos que nós podemos, depois de um tempo, fazer essas coisas sem pensar nelas, ou querer dar significado a elas, às vezes até querendo complicar essas coisas, mas que não são aquilo que a palavra de Deus fala a respeito disso. E nós podemos realmente perder, não perceber mais algo que nós vemos muitas vezes. Imagine, às vezes, anos atrás, quando o cometa Halley foi passar, todo mundo ficou animado, e foi incrível, e ficaram avisando um ano antes, a gente ficou esperando, e o cometa Halley passou, ele demora tanto a passar que eu não vou ver de novo, e eu não era, eu era novo ainda quando ele passou, mas eu não vou ver de novo ele passar, porque ele demora, a órbita dele é muito grande, ele leva 75 anos para passar. Então quem vê ele, se tiver 10 anos, se tiver 15 anos, já sabe, não vai dar mais, né, para ver novamente, porque vai demorar 75 anos, e a nossa vida, somando aqueles 15, já foi-se, não é muito tempo. E por que então há essa empolgação? Por que então todo mundo fica falando, é lindo, ele passa perto, tem uma cauda, é interessante, mas se ele passasse todo dia, queridos, você logo ia, o Halley passando ali, estou com sono, estou cansado, vai ver o Halley hoje não, né? Mas isso é um perigo enorme, né? Ele não deixaria de ser menos maravilhoso do que o cometa com sua cauda, mas se ele passasse todo dia e não de 75 anos, nós corríamos esse risco. Imagine se a coisa mais comum não fosse comum. Todo dia a gente olha para o céu à noite e vê um monte de estrelas, e é maravilhoso, mas você quantos dias olhou para as estrelas? A maior parte da tua vida talvez você não tenha olhado. Mas se as estrelas aparecessem no céu só de 70 anos em 70 anos, você ia ficar maravilhado quando as visse. Quando visse o céu todo cheio de luzes no meio da escuridão, brilhando, sabendo que vai levar 75 anos de escuridão no céu até aqueles pontos brilhantes aparecerem novamente. Ia ser muito mais do que o cometa Halley. Você ia ficar maravilhado cada vez, a geração que pudesse ver pela primeira vez as estrelas ia ficar maravilhado. Então o sol é incrível, mas aparece todo dia, e isso com coisas maravilhosas e com coisas opostas. Eu vi alguém dizer que foi visitar alguém que morava, a casa da pessoa era colada na linha do trem. Aqui no Rio tem isso, né? Colada na linha do trem, de tal maneira que o trem passava atrás da casa e passava a 3 metros da sala da pessoa, e eles que nem pensou nisso, porque ele entrou por uma parte que você não via a linha, né, pela rua. E ele estava conversando na sala assim, sobre a Bíblia e tal, de repente aquela barulheira, aquela coisa estrondosa, parecia que o mundo estava acabando. Ele, o que é isso? O que é isso? E a pessoa que morava na casa falou assim, isso o quê? E aquela pessoa morava ali há 20 anos, queridos.
o trem passando várias vezes por dia, fazendo aquela barulheira enorme, já não era mais percebida por ele. Aquilo passou a ser, foi incorporado de tal maneira que não, o barulho, aquelas coisas todas que assustavam o visitante, não assustavam ele de maneira nenhuma, não é? Enquanto alguém que pela primeira vez fosse lá ficaria assustado e pensaria: eu não poderia viver com isso, esse barulho, quase que morri do coração sem saber o que estava acontecendo. Mas aquilo acontecia o tempo todo, e depois de um tempo as pessoas que moravam lá não ouviam mais. Mas simplesmente aquele barulho foi assimilado por eles de tal forma que esse é um problema assim que nós nunca devemos permitir que aconteça com a palavra de Deus. Eu falei que o livro de Salmo é o livro que eu mais medito. Eu medito no livro de Salmo todo dia, né? Meu companheiro de orações, de meditação. Mas isso é maravilhoso e perigoso, porque você pode acostumar e até incorrer na loucura de achar que você já conhece tudo que está ali e que não há um ensino fresco e mais profundo. Então esse é o problema da adoração. Esse é o problema. Você sabe realmente o que é adoração? Você pode dizer assim: eu adoro muitos anos, sou cristão, me reúno com o povo de Deus, adoro. Eu adoro em casa, apesar de que muitas pessoas acham que a adoração é maravilhoso estarmos juntos proclamando algo, mas não é isso que faz, não é? O que faz a adoração é a minha relação verdadeira com Deus, e não a relação que eu tenho com o que está em volta de mim. Mas quando todos à minha volta também adoram a Deus, é maravilhoso. Mas então nós adoramos juntos e temos adoração em casa, mas nós pensamos profundamente sobre o que é a adoração. Nós sabemos o que a Bíblia diz exatamente sobre confissão. Nós podemos pensar: todo dia eu tenho um tempo de confissão. O que nós estamos fazendo? Nós entendemos isso. Então nós olhamos para isso lá no Salmo 63, porque o livro de Salmos ele aprofunda isso. Mas hoje a gente quer olhar de novo para a adoração, para isso que estamos reunidos para fazer, e o que significa ser chamado para adorar, não é? E aqui está o Salmo 147. Nós temos grandes chamados para adoração na Bíblia, e esse é um deles. E a gente vê aqui que a gente é chamado a fazer, por que somos chamados a fazer isso, não é? E também como somos chamados a fazer isso, e quando somos chamados a fazer isso. Adoração. Então você vê que nós começamos com um mandamento, com um comando, e é o mesmo comando que começa e termina o Salmo. E é um comando, em português a tradução ficou em 3 palavras, mas é uma palavra só. Mas eu não sei se foi bom ou ruim botar isso. Eu já disse que fazer tradução da Bíblia é muito difícil. As pessoas me perguntam assim: qual é a melhor versão da Bíblia? É muito difícil dizer isso, porque às vezes num texto você acha que uma das versões está melhor, mas às vezes no outro texto já não está mais. Você acha que aquele outra versão é melhor. Eu não tenho fidelidade a nenhuma versão. Eu uso a versão para cada texto que eu acho que ficou melhor, que ficou mais adequado. Então, quando alguém me pergunta na internet, as pessoas perguntam muito, né? Qual é a Bíblia que você usa? Qual é a versão que você usa? Então eu uso um monte. Eu uso um monte por causa disso. Eu não acho que é uma luta fazer versões. Acho que passei os últimos 20 e poucos anos fazendo isso, traduzindo sermões. Não do inglês da agora, não é? Mas do inglês muito antigo, século XVI, século XVII, ou século XIX, como Spurgeon. Ainda assim difícil. Se nós olharmos para a língua portuguesa no século XIX, nós mesmos que falamos a língua não vamos entender a maior parte do que está escrito. O vocabulário, a gramática, está tudo meio diferente. E se a gente for voltar então lá para o Vaz de Caminha, quando o Brasil foi descoberto, e lermos no original, a gente quase acha que está em outra língua aquilo, não está na nossa língua. Então há uma dificuldade enorme traduzir realmente textos ou sermões de John Owen, além de usarem uma linguagem difícil, às vezes a linguagem está no inglês muito, muito diferente do que é hoje. Quanto mais você faz, mais você se acostuma e também luta, né? E acho que todo dia eu faço uma tradução, e tenho que fazer, né? Há muitos anos, mas é sempre difícil.
Sempre difícil, primeiro, trazer de uma língua para outra o que alguém disse, mas pior ainda é quando essa pessoa disse isso há séculos atrás. Aqui a gente está com algo que foi escrito 1000 anos antes de Cristo, não é? Então, não só numa língua que é diferente da nossa, uma língua rica, não é? Mas também há milhares de anos atrás. Então, aqui, por exemplo, colocaram louvai ao Senhor, e 3 palavras. Esse é um chamado, é um comando à adoração. Louvai ao Senhor. E você vê que o salmo começa com isso e acaba com isso, mas no hebraico não tem 3 palavras, é uma palavra só. Você poderia dizer assim, mas se os tradutores botassem essa palavra só, tudo bem, eles podiam colocar, mas eu não sei se você entender melhor. Talvez o tradutor tentou fazer você entender mais profundamente. Eu acho que não é um sucesso assim o que ele fez, mas talvez a palavra que é o original, uma palavra só, deixaria você, se eu perguntasse se você entendeu, você entenderia menos, porque a palavra que é usada no original, uma palavra que a gente usa, é uma palavra aleluia. O salmo começa aleluia e começa a falar, e quando termina o salmo diz aleluia, e isso quer dizer louvai ao Senhor. Então, em vez de colocar aleluia, que é a palavra original que está aqui, os tradutores botaram louvai ao Senhor. Ele quer fazer você entender melhor do que aleluia, porque todo mundo fala aleluia, mas se você perguntar às pessoas o que é aleluia, na minha época, quando eu era criança, eu dizia, são os crentes, são os aleluia. É assim que os crentes eram chamados. Não tinha essa coisa politicamente correta, falar coisas, as pessoas não ficavam tristes, arrasadas, querendo morrer, né? As pessoas chamavam de Bíblia, de aleluia, e a gente vivia bem com isso. Não era um drama. Hoje tudo é um drama, não é? Tudo é um drama. A gente vive na geração mais dramática do mundo. Pronomes são terríveis. Se for usado o pronome errado, as pessoas morrem. Outro dia eu vi um general falando sobre pronomes errados, machuca. Eu pensei, imagina esse cara na guerra, né? Se pronomes perturbam ele, imagina ele na guerra, não é? Como ele vai ficar perturbado na guerra? E o general tinha um monte de medalha, ele nunca tinha ido para guerra nenhuma. Eu acho que ele ganhou a guerra dos pronomes lá, na brincadeira, e deram medalha para ele. Então você vê, aleluia, as pessoas falam aleluia, mas o que quer dizer aleluia? Ela não sabe, é uma palavra que a gente fala no culto. Deve ser uma palavra animada, quando você está satisfeito, mas... Então, por isso que eu falo que os autores talvez não tenham errado em colocar louvai ao Senhor. Eles tentaram fazer você entender melhor do que talvez transliterar simplesmente a palavra do original para cá, que é o que a gente faz com aleluia, né? Ou amém, né? Você traz a palavra e as pessoas começam a repetir ela e vira uma palavra do nosso vocabulário, mas se você perguntar às pessoas o que quer dizer, aleluia, a pessoa não vai saber. Então talvez a pessoa que fez a tradução aqui do Salmo 47 nas versões mais usadas, ele, em vez de botar aleluia como está no original, ele botou louvar ao Senhor para fazer você entender um pouco melhor. Mas é só isso, fazer você entender um pouco melhor. E essa é a luta das traduções. É por isso que eu falo, não indico a melhor, porque eu não uso uma só. Então não seria justo dizer para a pessoa, essa aqui é. Aí depois a pessoa vai ver eu usando, ele não está usando aquela que ele falou, então aí vai ser complicado. Então a palavra aleluia é uma palavra que, apesar de ser uma palavra só, e aqui o pessoal traduziu por louvai ao Senhor, e louvai ao Senhor lá no final, é uma palavra só, mas ela tem 2 partes, apesar de ter se transformado lá na língua original numa palavra só. A palavra é alau, que significa vangloriar-se, significa se gloriar, significa orgulhar-se de algo, fazer daquele algo o seu louvor, fazer daquele algo a sua glória, fazer daquele algo o seu tudo, a sua alegria. Não é a única coisa que você se gloria, é isso, alau. Então, em muitos lugares nos Salmos você vê a frase, a minha alma se gloriará. O que é isso? É alau. A minha alma se gloriará em Deus, alau. Então essa é a primeira parte da palavra aleluia, gloriar-se em algo, se gabar em algo, enfim. E anos atrás um jornalista que cobre o mundo do entretenimento, mas também o mundo da moda e etc., Michael Musso, ele está vivo ainda, deve estar com 68 anos, 70 anos, e ele estava falando sobre a semana de moda, né? Sempre tem semana de moda,
lá do Rio de Janeiro, de Nova York, de Paris. E estava falando sobre a Semana de Moda de Nova York. E estava dizendo assim, a Semana da Moda é o período de anseio ritualizado em que as pessoas disputam visibilidade enquanto esperam que a proximidade de uma passarela as purgue daquela sensação irritante de falta de alma. Então ele estava sendo mordaz, estava sendo irônico com os fashionistas, né? Aquele pessoal que quer aparecer maravilhoso e tal, mas ele estava sendo justo, porque você nota que ele não disse a sensação deles de falta de alma, ele disse essa sensação irritante de falta de alma. O que ele quis dizer? No fundo do coração de cada pessoa, em nossas almas, nós sentimos, todos os seres humanos, que a vida não vale a pena, que nossas vidas não valem a pena ser vividas. Nós temos que fazer elas valerem a pena. Nós temos que achar algo que faça elas valerem a pena. Nós não achamos que nossa vida por si só vale a pena, e que por si só as nossas vidas contenham, apesar das pessoas acharem para você achar o teu eu interior, tudo que você tem já está dentro de você, na verdade é totalmente falso, não é? Nós achamos que a nossa vida não vale a pena, e nós, diferentes de Deus, precisamos de coisas externas que façam nossas vidas valerem a pena. O que faz a nossa vida valer a pena não vem de dentro de nós, não é? Tem que vir de algo fora de nós. Só Deus, a gente poderia dizer que Ele é bendito em si mesmo. Tudo que Ele é, tudo que a vida dele é plenamente, vem de dentro dele. Ele não precisa de absolutamente nada fora dele para a vida dele ser plenitude infinita. Ele é o único ser bendito em si mesmo. Então, se eu e você não existíssemos, nem nada da criação existisse, se os anjos não existissem, e se nada, o mundo não tivesse sido criado, Deus era exatamente como Ele é, perfeito, feliz, satisfeito. Ele não precisa de absolutamente nada para a vida valer a pena, porque Ele é bendito em si mesmo, mas nenhum de nós é. Nenhum de nós tem dentro de nós o que faz a vida valer a pena. É o que o Michael Musso está dizendo. Nós não temos valor ou significado, a menos que você se conecte a algo que te dê significado. Você precisa estar conectado a alguma coisa que te dê significado. Nesse caso, ele estava falando, era a passarela. O que dava significado à vida daquelas pessoas era a passarela. Era ser um sucesso na passarela. Era ser achada linda pelas pessoas ali vendo o desfile. Era desfilar de maneira elegante para a marca mais famosa, né? E desfilar para os melhores costureiros, ou então, se você não estava lá na passarela, você estava ali, aquelas pessoas importantes que ganham os primeiros lugares, que as fotos das manequins e dos costureiros, você vai sair na foto, porque você está ali, está na cara que você é alguém importante, que você é alguém que está nos primeiros lugares, naquele evento sofisticado. Então você tem que buscar sua própria glória e significado e valor em algo, porque nenhum de nós sente que nossa vida tem nenhum valor, nenhum significado. Você tem que se conectar a alguma coisa que tenha valor para você ter valor. Esse é o drama da alma humana. Gente assim como Michael Musto, né? Só um jornalista, é muito perspicaz em perceber isso, mais do que a maioria dos cristãos. E é por isso que os cristãos bebem do humanismo secular, porque não percebem o óbvio que um ímpio pode perceber, e aí acham realmente que podem encontrar no humanismo secular algo que vai dar exatamente esse valor, essa conexão, não é? Então, aquelas pessoas ali estavam achando que o valor da vida delas vinha da conexão com a passarela, ou com o mundo da moda, de alguma forma. O que significa parecer bem, ou estar perto de pessoas que são o máximo. Significa ou você ser o máximo, ou você estar perto de quem é o máximo. Eu não sou a manequim mais importante, mas eu sou aqui o jornalista mais importante do mundo da moda. Eu não sou o costureiro mais famoso, mas eu sou um dos seus auxiliares. Ou eu sou especialista para saber se o que eles fizeram é realmente muito bom. Então nós podemos conectar isso não ao mundo da moda, podemos conectar o dinheiro, as nossas carreiras. Nós só vamos sentir que temos valor, depende da nossa carreira.
Eu vou sentir que eu tenho valor, a vida vale a pena, depende do meu casamento. Eu vou sentir que a minha vida vale a pena e tem valor, depende de quanto eu ganho. Depende do meu corpo. Depende do meu peso. Para que as pessoas de fora me deem um senso de valor. Depende da minha posição na sociedade. Ou depende que a sociedade me ache inteligente, me ache relevante. Eu preciso. Ou seja, todos os seres humanos estão buscando algo fora de si para dar valor, porque em si mesmo o ser humano não tem valor. Não tem um senso de valor. Nós podemos até mesmo nos conectar ao fato de que somos aquelas pessoas decentes. Quando você não tem nada para tirar o seu valor, você diz assim: pelo menos eu sou uma pessoa decente, está vendo? Você pegou a decência para sentir, em comparação a quem tem menos decência, que você é alguém de valor. Você precisa se conectar a algo para dizer que você tem valor. Somos as poucas pessoas decentes, que não são fúteis igual esse pessoal da passarela aí. Sou uma pessoa, meu negócio é uma coisa, em vez de ser essa coisa fútil da passarela, eu estou interessado aqui em coisas mais altas, tá vendo? Eu estou me conectando a outra coisa para me dar valor, para me ter valor. Todo mundo diz: olha, porque eu estou conectado a isso, eu sou um cara mais intelectual, estou aos livros, né? Às vezes o pessoal fica botando os livros na internet para a pessoa ver o livro que ele está lendo. Ele não vai ler, porque depois ele faz pergunta, e 90% das perguntas que as pessoas fazem, elas indicam não ler os livros. O cara diz assim para mim às vezes: eu li a obra de Lloyd Jones 3 vezes, agora eu tenho uma pergunta para fazer. Aí ele faz uma pergunta tão idiota, que você sabe, ele não leu. Ele não leu a obra de Lloyd Jones, não é possível. Ele não sabe o beabá do que Lloyd Jones pregou. Mas então, ele se conectou com aqueles livros só para as pessoas pensarem: caramba, pessoa... Então, você precisa se conectar a algo. A pessoa queria sentir que ela tinha valor, queria que as pessoas dessem um valor a ela. Ela precisava se conectar a algo. Ela pode se conectar a coisa que ela acha muito importante, como um grande teólogo, então... enfim, mas todo mundo diz: porque eu estou conectado a isso, porque eu alcancei essa posição, porque eu alcancei esse grau de entendimento sobre alguma coisa, porque eu tenho esse carro, porque eu tenho essa casa, porque eu tenho esse emprego, porque eu tenho essas amizades, eu sou importante, eu tenho um valor agora, eu alcancei um valor, eu sinto que eu tenho um valor por causa disso. Então, isso é halal. Halal é isso. Halal é louvar, é a raiz, é a base, é gloriar-se em algo que faz sua alma sentir que ela tem valor. Você está se gloriando em algo. É algo no que você se gloria que dá um senso de identidade, né? De que tua vida vale a pena. Mas o comando aqui é Alau e Ayé, Yavé, e é por isso que dá aleluia. Louvar ao Senhor, que a tradução eu falei, os caras tentaram, mas você vê, não dá exatamente o que a palavra aleluia está dizendo. Então em hebraico significa louvar, fazer a sua alma se gloriar só em Jeová. Minha alma se gaba em Jeová, se deleita em Jeová. Todo o significado dela vem de um só lugar: Jeová. O eu sou, esse é o nome que Deus revelou a Moisés, não é? É o nome de Deus, não é um título como Senhor e os outros nomes que falam de aspectos dos seus atributos, né? Yavé é o nome de Deus, como o meu nome é Josemar. Então, a palavra hebraica Elohim é uma palavra para Deus, mas é uma palavra genérica, que significa o grande Deus onipotente. Não é um nome, mas é um título que está focado numa determinado aspecto do ser de Deus. Essa palavra hebraica Yavé, não é o nome pessoal de Deus, que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, quando estava entrando em um relacionamento de aliança com o povo, não é? Então Yavé é o nome que ele dá ao povo, ou é o nome que ele pede ao povo para chamá-lo, que conhecem o seu amor inefável, o seu amor que nunca muda, o seu amor que não depende de nada fora dele para estar lá. É o amor da aliança. Portanto,
você vê que o que a gente diz que é o chamado da adoração é nada menos que um comando para você dizer e declarar uma realidade, que é que sua alma se gloria só em Yahvé, que todo o seu significado vem disso, não vem da sua carreira, não vem dos carros que você dirige, não vem dos livros que você leu, da sabedoria que você tem. Você se gloria numa coisa só. O único alau na sua vida é Jeová. Então a palavra composta é aleluia. Eu me glorio apenas em Yahvé. É dele que vem o meu significado, minha existência. Todo mundo está procurando significado, porque o ser humano não pode encontrar significado em si mesmo. Então todo mundo está buscando o seu alau em várias coisas. Está buscando na carreira, está buscando no romance, está buscando na passarela, está buscando no mundo do futebol, está buscando no reconhecimento do público, está buscando na rede social que alguém ache ele inteligente, ou sábio, ou capaz, ou especialista em alguma área. Mas o chamado à adoração é aquelas pessoas que o alau delas é Yahvé. A única glória para elas, a única coisa na qual elas se gloriam. Então isso quer dizer aleluia. Como você vê, nós podemos repetir muito uma palavra como aleluia sem nunca pensarmos no significado dela. Ou os tradutores podem tentar dar uma louvai ao Senhor, se regozije em Deus, se gabe de Deus, mas a gente não entender completamente o que aquilo quer dizer, mesmo a tradução tentando ajudar. Então é ver no que nossa alma está se apegando, no que a nossa alma sonha. Se a tua alma sonha em ser alguém na vida e vê alguma coisa que não é Yahvé, então não é aleluia, não é alau junto com Yahvé, não é um aleluia, não há adoração. Adoração não é isso, não se você está procurando alguma coisa para ser suas credenciais, para quem mostre as credenciais que mostram ao mundo quem você é, e você acha que essas credenciais estão ligadas à sua casa, ao seu carro, ao seu trabalho, à sua inteligência, às suas roupas, ao mundo da passarela, qualquer coisa que seja, então não há adoração, mesmo que essas pessoas se reúnam no domingo para cantar alguns hinos. Por isso que a definição, não, só há adoração se está todo mundo aqui no culto, se a pessoa estiver longe não adora, é uma bobagem. Adoração é algo muito maior, muito mais profundo do que isso. Você pode estar no meio de uma multidão a vida inteira e nunca ter adorado, porque o alau da sua vida pode nunca ter sido Yahvé. Então, se nossas credenciais que nos dão valor é o amor romântico, é o dinheiro, é o sucesso, é a aparência ou qualquer outra coisa, se o alau são essas coisas, o chamado para adoração é reconhecer que os dedos da sua alma, não é? Os dedos da sua alma, o punho da sua alma está agarrado na coisa errada, e você não está adorando a Deus. Então é tirar esses dedos da onde eles estão agarrados. No caso do Michael Musto dizendo lá do mundo da passarela, não é? Ainda que a pessoa fosse uma modelo, e puxar esses dedos e enraizar sua identidade, sua confiança, sua esperança numa única coisa: Yahvé. Isso é ter atendido ao chamado à adoração. O aleluia do início do salmo e o aleluia do fim do salmo. E esse é o tema do salmo de Davi. Ou seja, se a mão da alma dele estivesse na coroa, se ele sentisse que a sua identidade vinha do ser rei, de ser visto pelas pessoas como a majestade de Israel, ou como o melhor arpista de Israel, ou como o maior salmista. Ele era o maior salmista, porque a Bíblia diz que ele era o maior salmista. Mas se a identidade dele viesse disso, então a mão da alma dele estava segurando a coisa errada, e ele não tinha atendido o chamado à adoração. Por isso que a adoração é extremamente transformadora, porque se eu realmente atendi o chamado à adoração, quer dizer que o alau da minha vida é Yahvé, sozinho. As outras coisas, elas podem entrar e sair da minha vida, elas não vão fazer diferença no meu senso de valor, identidade, etc., porque elas não são alau na minha vida, não é? Essa é a sua glória.
Essa é a glória. Ele tem que ser a glória final do seu coração. Isso é a adoração. Isso é o chamado à adoração. Todo chamado para adoração é um chamado para fazer isso. Se você não fizer isso hoje, o fato de você estar reunido aqui não tem nada a ver de que você participou de uma verdadeira adoração a Deus. E se alguém estiver sozinho num quarto agora, e a mão da sua alma e o alau da sua vida for só Deus, ele está adorando a Deus. Então Paulo, quando diz, mesmo na cadeia, eu não quero nenhuma justiça que venha a não ser de Cristo. Ele é o único alau da minha vida. Eu não tiro minha justiça e meu senso de valor e o fato de eu poder andar com a cabeça erguida, vamos dizer assim, das minhas realizações, das minhas pregações, ou daquilo que eu fazia no passado, das posições que eu atingi na sociedade. Eu quero uma glória mesmo agora, somente a que vem de Cristo. Ele é o meu alau. Ele está adorando mesmo na cadeia. Então o grande chamado para adoração, na medida em que a gente compreende isso, eu diria que um dos grandes chamados, um dos mais profundos na Bíblia toda, está em Jeremias, versículo 9, porque ele está dizendo onde a mão da sua alma não deve estar. Ou seja, é o chamado à adoração, porque é o chamado para o único alau que você deve ter, contrário ao que normalmente o coração humano tem, a não ser que haja algo sobrenatural e soberano agindo nele. Então Jeremias 9 diz assim: não se glorie o sábio em sua sabedoria. Mas no que mais um sábio se gloria, queridos? O cara é sábio, ele acha que onde está o alau dele? O sábio na sua sabedoria. Porque ele pensa assim: olha, se eu sou sábio e não me gloriar na sabedoria, eu vou me gloriar em quê? Eu vou ficar igual a todo mundo. Esse é meu ponto de destaque. Eu sou sábio. Mas Deus diz: não se glorie exatamente no que você for melhor, naquilo que você achava que ia te destacar. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Mas a maior tentação do sábio é se gloriar exatamente na sua sabedoria. E diz mais: nem o forte na sua força. Agora, onde o fortão se gloria? Na sua força, quer seja ela intelectual, econômica, músculos. E Deus diz: não se glorie o forte, porque o fraco não se gloria na sua força, é óbvio, o fraco tem força. Eu não vou me gloriar na passarela, porque eu nem posso passar perto dela. Então não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o sábio na sua força, nem se glorie o rico no seu dinheiro. Mas no que o rico se gloria? No que ele constrói a identidade dele, no que ele se acha mais abençoado e melhor do que alguém, senão no que ele possui, porque é isso que diz a sua riqueza. E rico aqui aplica tudo, porque sempre alguém tem mais dinheiro que alguém. Ou seja, se eu me acho melhor, ou mais vencedor, ou mais abençoado que alguém, porque eu tenho alguns cifrões a mais, Deus está dizendo: você está se gloriando na coisa errada. Mas essa é a tentação. Não se glorie o rico em sua riqueza. Isso aqui é a definição melhor do chamado à adoração e do que o alau deve ser. Ele vai dizendo: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas se alguém se gloriar, porque isso é inevitável, glorie-se nisso, que ele me conhece. No aleluia, a única coisa que você deve se gloriar é que você me conhece. Eu e a Vé, o único alau que verdadeiramente faz você um adorador. E me conhece, que eu sou o Senhor, que eu exerço bondade, justiça e retidão, pois nisso eu me deleito. Ou seja, Deus só se deleita se o alau de alguém for Ele. A única coisa que o rico devia se gloriar é em conhecer Deus. A única coisa de que um sábio devia se gloriar é em conhecer Deus. A única coisa que um forte devia se gloriar é em conhecer Deus. A única coisa que um rei como Davi devia se gloriar é que ele conhecia Deus. É por isso que Davi, se você volta naquele outro Salmo 63, ele está na caverna, perdeu a coroa, perdeu tudo e não está no buraco, porque ele conhece Deus. Ele ainda continua podendo se gloriar no que ele se gloriava antes.
Isso é o que aleluia significa. Portanto, o aleluia dá 1000 sermões. Essa pequena palavra é um comando, é um chamado a que Deus seja seu único alau. Agora, você deve ver, se você só viver com a definição de aleluia na mente o dia todo, você vai sempre perceber, quando você está fazendo de outra coisa, a sua glória, o seu alau. E nas suas tristezas você pensa: por que eu estou triste? Por que eu estou assim arrasado? O que eu fiz de alau na minha vida que foi tirado de mim? Que tipo de reconhecimento eu queria para ser a minha dignidade, que eu não estou recebendo da sociedade, do mundo, das pessoas, sei lá de quem? E agora eu estou arrasado nesse buraco. Eu não estou nesse buraco porque outra coisa era o alau da minha vida. Eu não estou nesse buraco exatamente porque eu não estou adorando a Deus. Eu não estou nesse buraco porque eu me gloriei em algum momento na minha sabedoria. Eu me achei forte e me gloriei na minha força, e agora a minha força não foi suficiente, então agora eu estou num buraco, porque eu não tenho mais a base do meu alau. Então, é por isso que nós somos chamados a adorar, e isso é a verdadeira adoração. É muito mais do que a definição do lugar geográfico que eu estou, com quantas pessoas eu estou, 5, 3, 2, 1, eu sozinho. Adoração é uma coisa muito mais profunda, fala sobre coisas infinitamente maiores do que a organização, localização. Fala sobre algo tão poderoso que só Deus pode fazer, que no seu coração ele seja o único alau, que o sábio não se glorie na sua sabedoria, nem o rico, nem você na sua posição, seja qual ela for na vida. Porque é bom, a Bíblia diz. Por quê? Porque fazer isso você deve fazer, porque isso é um comando. Porque o Salmo começa e termina assim: porque é agradável, porque é apropriado louvá-lo, é o que o Salmo diz. Não é incrível? Você deve louvar a Deus, porque adorar a Deus, fazer dele o seu único alau, é apropriado. É apropriado não só para você, mas para os anjos, para tudo que foi criado. Tudo foi criado para isso. Tudo que não está fazendo isso, está exatamente vivendo de maneira oposta. Buscar seu valor fora de você, é verdade, não há nenhum valor dentro de você, e nada para te dar identidade, senso de valor e nada. Você tem que buscar fora de você mesmo. Como eu disse, o único que não faz isso, porque não precisa, é Deus. Não precisa buscar fora dele. Nada é o alau de Deus, a gente pode dizer assim, que não seja o próprio Deus. Todo o resto precisa procurar em alguma coisa, e os homens fazem isso. Quando eles não conhecem Deus, eles buscam na passarela, como Michael Musso estava dizendo. Outros estão buscando no seu trabalho, outros estão buscando no reconhecimento das suas habilidades. Ele vai ficar para cima ou para baixo, dependendo disso o tempo todo. Agora, apropriado para quê? Apropriado para Deus e para você. O Salmo está dizendo que isso é apropriado. Fazer de Deus o seu alau, Yahvé, um aleluia, é apropriado tanto, quando o Salmo diz que é apropriado tanto para Deus quanto para você. E a palavra apropriado é uma palavra fascinante, não é? Porque a Bíblia está dizendo que louvor e adoração são apropriados. Fazer de Deus o alau é a única coisa apropriada. Se você começar a olhar um monte de versões antigas, como a King James, não é? Ou algumas outras versões, vão usar a linguagem é agradável, não é apropriado. Mais uma vez estamos lutando com as palavras para dizer exatamente o que o louvor é apropriado, é agradável. Então tem uma versão que eu gosto de fica bem, encaixa, tudo na sua vida encaixa quando Deus é o alau, e quando não é, tudo, sabe? Novamente, então, essas palavras têm essas dificuldades, mas o significado é maravilhoso. A gente vê, a luta é por causa disso, e é exatamente o que essa palavra hebraica significa, que foi usada aqui. A palavra hebraica usada aqui é uma palavra que geralmente descreve rostos absolutamente belos e gloriosos. Fica bem, é agradável, cai bem. A palavra já fala de rostos maravilhosos. O que está dizendo é que a adoração não é apenas achar Deus útil, e isso não faz adoração, achar Deus útil. Eu vou adorar a Deus, vou fazer as coisas e Deus então vai me abençoar, vai abençoar minha vida, minha família. Não, é ser deslumbrado por uma beleza estonteante, é isso. E até você achá-lo assim, você não começou a adorar. Não importa se você está com 1, 2, 3, 100 pessoas, 1000 pessoas, você não está adorando. Se no seu coração não está totalmente encantado com a beleza de Deus, não é
adoração. Então, até que Ele seja tua glória, tua identidade, a razão, até que a mão da tua alma esteja segurando só Ele, então, por causa da sua beleza estonteante, o que você está fazendo não é adoração. Você vê que a adoração está totalmente longe das capacidades naturais do homem. Você só adora a Deus realmente em espírito e em verdade. Está por toda a Bíblia. O Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa, e eu vou buscar ela. Tudo que a gente pede a Deus de verdade, a gente busca. Se a gente pede assim: Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e passa o dia inteiro sem se importar se as nossas atitudes, palavras estão santificando o nome de Deus, nossa oração é falsa. A verdadeira oração, quando a gente diz assim: uma coisa eu pedi, então uma coisa eu buscarei. Se eu pedir realmente a Deus: Senhor, santificado seja o teu nome, eu vou buscar o dia inteiro agir de uma maneira que eu vou lembrar: isso aqui não santificou o nome de Deus, eu vou me arrepender, eu vou confessar e vou agir de maneira diferente ali na frente, hoje ainda. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o quê? A utilidade de Deus, a beleza do Senhor, e meditar então nessa beleza em seu templo. Então o que é isso? Se você acredita que Deus é um fato, que realmente existe um Deus que criou e sustenta, você pode supor que acredita nele como um fato, não é? Eu falei que muitas pessoas não acham que isso é fato de verdade. Deus, por que alguém faz algo que não faria na frente de nenhum ser humano quando não tem ninguém olhando? Porque ele não leva Deus como realmente real. Deus é um pouco real para ele. Se um ser humano entrasse, ele ia ter domínio próprio, ia deixar de fazer o que está fazendo. Mas se Deus está vendo só Deus, ele não sente nada a respeito disso. Mas vamos supor que você acredita nele como um fato, e se ele é um fato, você terá que lidar com esse fato. Se você quiser, você pensa: ele é um fato, então se eu quiser lidar com essa realidade, se eu quiser bons ventos na minha vida, se eu quiser bênçãos, se eu quiser orações respondidas, casa abençoada, família feliz, um casamento melhor, então vou ter que fazer o que ele quer, porque senão vai dar tudo errado. Então você acredita nele e obedece dentro do que você acha adequado, e ora, e você está num culto, por quê? Porque você realmente acreditou que fazer essas coisas vão te fazer feliz, não por causa dele, a beleza dele, não, mas porque ele vai te dar as coisas que faz você feliz. Ou então ele não vai tirar o que você tem, que está com medo de perder, que te faz feliz, você não pode nem pensar em perder. Então se você agradar a ele, ele vai te fazer feliz, não te dando aquilo que você acha que faz feliz, um halau qualquer, ou não tirando o halau que você está agarrado. Então nesse caso você vê que Deus não é a beleza da sua vida, ele é aquilo que pode te dar a beleza da sua vida, ou pode tirar. Então você teme que ele faça isso, e a sua vida vai ficar miserável, porque se teu halau é a passarela, ele pode tirar a passarela, então você vai ser infeliz. Ou se o teu halau é a passarela, mas você não tem a passarela, ele pode fazer um dia você conseguir chegar na passarela, mas se ele não fizer você chegar na passarela, você vai ser infeliz. Então você vai fazer todas essas coisas porque você sente que Deus pode te dar o halau da sua vida, aquilo que a sua alma está agarrando como o halau da sua vida, e você não quer perder, ou que você ainda quer ter, e você acha que Deus, você acha ele muito real, e você acha que ele pode te dar o halau que você almeja, ou pode não deixar você perder o halau que você já tem. Então você, como quer ser feliz, e você precisa, como a gente viu, de algo externo a você para te dar senso de completude, significado, etc. Você serve a Deus para ele te dar o halau que você deseja, ou para que ele não tire o halau que você agarra, mas que você tem medo de perder e está ansioso, está com medo. E a beleza dele não passa na sua cabeça. Não é essa razão que te faz orar, ler a palavra. Não há adoração na sua vida, não há adoração nenhuma. Quando você acha Deus belo, você está reconhecendo o fato de que ele é a única coisa que te faz feliz. Você está reconhecendo um aleluia, você está reconhecendo que ele é o único halau da sua vida, e que a única coisa que não podia ser tirada de você é ele.
como a gente viu no Salmo 63, de tal maneira que Davi percebia disso, que ele dizia: a tua graça é melhor do que a vida. Entre a vida e a tua graça, eu sinto que preciso mais da tua graça do que da vida para ser feliz, para ser pleno, para minha vida ter sentido. Eu não preciso da minha vida física, eu não preciso da companhia de todo mundo que a vida física me dá, ou seja, meus filhos, minha esposa, meu trono, minha coroa, o palácio. Eu preciso da tua graça, ela é melhor do que a vida, ela é meu único alau, nada mais é um alau para mim, é o que ele está dizendo quando ele diz isso. Então, se você obtiver outras coisas ou não, elas não são alau na sua vida, porque o alau da sua vida está conectado finalmente a Yahvé, de tal maneira que você tem um aleluia, não é? Então, só quando você vê Deus como belo, encantador, é que Ele é um alau, e não quando você vê como Ele é útil. Eu, para ser feliz, preciso de Deus, porque só Ele pode me dar o alau que me faz feliz, ou não permitir. Eu estou sentindo que meu alau vai morrer, ou então que eu vou perder o alau, porque eu estou sentindo que vai fazer uma reformulação na empresa e meu cargo vai embora, minha posição, meu status, minha passarela, meu reconhecimento, a admiração que as pessoas têm por mim, e não é adequado. Você vê, a Bíblia diz, é adequado, é próprio, quando Deus é a beleza da sua vida, porque Ele não é apenas grande e poderoso, Ele é glorioso, Ele é amoroso, Ele é sábio, Ele é tudo, não é? Ele é todo o dicionário que eu podia pegar das palavras maiores e mais sublimes. Quando você pensa em beleza, você pode pegar um dicionário, tanto um dicionário filosófico, né, ou apenas um dicionário de vocabulário geral, e você vai ver que tudo isso sobre beleza, a beleza é uma experiência de percepção, de satisfação prazerosa, algo que te satisfaz tua mente, teu coração naquele momento, mas não tem nenhuma utilidade em si. Não é isso que te dá esse prazer, o quão aquilo é útil. Você não está pensando em utilidade. Nós costumamos, nós humanos, gastar dinheiro assim, e dificilmente as pessoas lamentam o dinheiro gasto assim. As pessoas gastam dinheiro apenas para ir num lugar bonito e olhar para aquele lugar. Aí ele fica lá uma semana naquele lugar. Tem um lago, tem uma montanha, tem umas cachoeiras, ou quem sabe tem um mar. Quem sabe ele vai ver a neve. Quem sabe? Então ele gasta o dinheiro, ele fica lá. Agora, qual é a utilidade disso? Quão útil é o lago? Quão útil é o mar? Qual a utilidade da montanha? Qual a utilidade da neve? Não tem utilidade nenhuma. Então as pessoas às vezes gastam uma enorme quantidade de dinheiro. Às vezes elas vão ficar o ano todo pagando, só para sentar numa varanda, ou num pier, ou num parapeito qualquer, para olhar um abismo, numa montanha, um oceano no fundo, lá no fundo. Gastam muito dinheiro. Por que alguém faz isso? O que há lá, o que há nesses lugares? Você apenas se sentou lá e assistiu. Há pessoas que todo dia estão lá no Leblon para ver o pôr do sol. É até engraçado, a pessoa aplaude o pôr do sol. É engraçado que só ir no cinema e aplaudir o filme, como se as pessoas do filme tivessem ouvindo. As pessoas vão no Leblon ali no final da tarde, ver o pôr do sol e aplaudem aquilo. Mas qual a utilidade disso? Dura um momento, e você assistiu, você olhou e bebeu algo, conversou com pessoas, assistiu, olhou. Você pensa, eu estou gastando milhares de reais apenas para olhar uma coisa bonita, e as pessoas, elas não acham nada absurdo isso. Agora, a pergunta é, o que as pessoas obtêm daquilo? Quando você olha um pôr do sol, cai dinheiro no seu bolso? Você fica mais inteligente?
A sua carreira avança? Seu casamento melhora? A pessoa que, o seu filho rebelde fica menos rebelde? Qual a utilidade da resposta? É que você não obteve nada daquilo. Você conseguiu apenas olhar, sentar e olhar, e você queria estar só na presença daquela beleza e ter aquela experiência de satisfação prazerosa para a mente e o coração, de simplesmente contemplar uma beleza fugaz, que não traz nenhuma mudança realmente a longo prazo. Foi, eu diria, um preenchimento naquele instante, foi um nutriente naquele instante, foi de alguma maneira edificante, de maneira natural, e só isso. Você sai dali com aquela sensação, uma certa grandeza, naquela beleza encantadora. Então vamos supor que você tem 2 relacionamentos, e um é um sócio de um negócio, e você não gosta desse sócio, mas ele é bom no negócio, você é sócio dele, estão ganhando dinheiro juntos, e esse negócio realmente é só isso, é uma maneira de você ganhar dinheiro, e no entanto vocês estão ambos ganhando bastante dinheiro juntos, e essa parceria funciona como negócio, vocês trabalham juntos. E o outro não, o outro é um segundo, é um relacionamento em que você está apaixonado pela pessoa com quem você está, não é? E quando você passa tempo com o seu sócio, você não gasta muito tempo com conversa fiada. Não, você quer saber qual é a agenda, quais são os negócios, qual vai ser o nosso plano de ação no mercado de ações, qual vai ser o nosso plano aí para expandir nosso negócio, no que nós estamos investindo, o que nós estamos ganhando, o que nós estamos perdendo. É isso. Certamente você não vai falar sobre a vida, sobre seu coração, sobre seus sentimentos. Não. Você vai dizer quais são os objetivos dessa reunião. Começou a reunião aqui. Qual é o objetivo dessa reunião? O que a gente tem que resolver? Quais são os problemas? O que nós vamos fazer nos próximos meses, no próximo ano? Quais são as metas? O que a gente já alcançou? O que a gente tem que alcançar? Quais são os nossos resultados? Nós queremos obter algo daquela reunião. Nós queremos sair de lá tendo obtido lucros do nosso planejamento e analisado junto o que nós ganhamos, o que precisa ser investido mais, o que nós devemos abandonar porque não está dando o retorno, e só isso. Aquela reunião e essa suposta comunhão que eu tenho com aquela pessoa é simplesmente um meio para um fim. O fim não é eu estar com aquela pessoa, o fim é o que nós vamos obter juntos. Agora, com quem eu amo é totalmente diferente, não é? Eu passo 2 horas com aquela pessoa, eu estava vendo um filme junto, eu estava conversando. Quais são os nossos resultados? Quais são as etapas da ação no próximo mês de casamento? O que nós ganhamos no mês passado? O que vamos ganhar no próximo? Por que estamos juntos? Quais são os objetivos que nós queremos alcançar? Não, o objetivo é aquele, é estar junto. Esse é o objetivo. Não tem objetivo nenhum. O objetivo é o próprio encontro, é o próprio estar junto. Você não vai se reunir para traçar metas e objetivos, porque o objetivo está sendo alcançado. Estamos juntos. Não importa se estamos vendo um filme, se estamos só batendo um papo, se estamos bebendo um vinho, sei lá, se a pessoa gosta, né? O plano é estar juntos. E o que vai ser desse estar juntos? Não estamos pensando no que vai ser desse estar juntos. Nosso propósito é esse. Então, provavelmente você não se importa muito qual vai ser o tema da conversa, como você se importaria naquela reunião. Você fala sobre você, sobre o outro, você fala, isso tudo faz parte do estar juntos. Um desses tipos de relacionamento corresponde a uma forma de oração das pessoas. Tudo da oração delas, tudo na vida espiritual delas faz parte de planos, do que ela alcança, do que as metas, do que os seus propósitos, de como Deus vai ajudar, de como Deus vai fazer no casamento dela, na vida dela, na vida dos filhos dela. Ela tem sempre um propósito para cada coisa. Cada reunião ela tem um propósito. Cada oração ela tem um propósito.
O propósito não é a própria oração, o propósito não é a própria comunhão, o propósito não é o próprio estar junto. Mesmo as pessoas que às vezes estão falando sobre propósito na igreja da comunhão dos irmãos, elas sempre querem alguma coisa. Quando elas não têm o que elas queriam, elas ficam chateadas, porque óbvio, o propósito dela não era estar juntos, era o que elas vão ganhar de estar juntos. Então ela diz: não, está junto, é maravilhoso, mas aí se ela está junto e não consegue o que ela queria, o carro que ela queria, a coisa que ela queria, a ideia que ela queria colocar, então ela fica com raiva, porque é óbvio que ela não queria estar junto, ela queria alguma coisa daquele estar junto. Aquilo era uma reunião de negócios, não é comunhão. E quando a reunião de negócios fracassa, eu posso até romper minha sociedade com meu sócio, porque depois de um certo tempo, não estou conseguindo nada dessa coisa aqui, não tem nada para a gente continuar junto, não estou obtendo o que eu quero. E a relação com Deus, as pessoas estão num lugar ou no outro. Isso quem acha ter uma relação, a maioria. Então, quando a gente chama de oração, de adoração, nós estamos pensando nisso. É esse anseio de Deus ser o alau da minha vida, e eu não quero nada disso. Eu quero é isso mesmo. E a maneira como você pode dizer se você é uma pessoa que de fato tem um aleluia, é se, sem importar com mais nada, o próprio Deus é a tua beleza. Como eu disse, a palavra é muito rica, Então, porque você acredita no fato de Deus, você está obedecendo, está orando, está vindo à igreja, está supostamente com várias pessoas reunido, mas se você não acha que a única beleza é Deus, de tal maneira que a única coisa que importa nesse culto realmente é Deus, não é seus planos, seus projetos, nem na vida e nem na comunidade dos santos, Então não há adoração. E quando você ora, você está cheio de petições no estilo reunião de negócios, metas. Tá muitas coisas que você quer pedir, e em alguns casos a confissão é para acertar as coisas, porque você quer coisas. Você sabe que se não acertar as coisas, você não vai atingir o que você quer. E quando se trata de adoração, é totalmente diferente. A confissão é só porque aquilo que, se não é confessado, estraga o estar junto, e não algo que eu queria do estar junto. Você não poderia fazer isso por meia hora se você não ver beleza em Deus de verdade. Você não poderia fazer isso por uma hora. Agora, quando você está realmente fazendo isso, você já não está pensando em termos de meia hora, uma hora e etc. Você vê, isso não é apropriado. Quando a Bíblia diz cai bem, é apropriado a adoração. É quando Deus é o alau. Qualquer coisa fora disso não é apropriado, não está de acordo. Agora você vê, é apropriado na sua relação com Deus, é apropriado para Deus, é apropriado para você. Não é apenas apropriado dar louvor a Deus e vê-lo não apenas como útil, mas realmente como belo, porque essa é a única maneira de realmente dar a Ele a glória que Ele merece. É tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, que é Yahvé. É fazer dele o seu alau, esse aleluia. É a única coisa apropriada para quem Ele é, mas também é algo desesperadamente que você precise, que você precisa, não é? O louvor não é apenas certo, é algo que você precisa ter, porque como a gente viu, todo ser humano está buscando fora de si algo que dê valor à sua vida. Agostinho, claro, melhor do que ninguém, ele diz isso de maneira famosa na primeira página das Confissões: tu nos formaste para ti mesmo, e nossos corações não encontram descanso. Esse coração que precisa de algo fora dele para ser seu alau, então não encontra um verdadeiro alau na passarela, como Michael Russo estava dizendo, ou em qualquer lugar. O que significa que nós somos criados para sermos verdadeiros adoradores. Não adoradores, mas verdadeiros adoradores. Fomos criados para ser pessoas que Deus sozinho é o nosso alau, em que a mão da nossa alma esteja segurando uma coisa só, e não duas, três coisas, quatro coisas, ou essas pessoas que estão um monte de coisas nas mãos, equilibrando várias coisas. Se não fizermos isso, então algo está totalmente corrompido dentro de nós. E como isso funciona? O tempo passa tão rápido. Você nunca deve ir a Deus porque Ele é útil, não é?
mas apenas porque ele é belo, e ainda assim não há nada mais útil do que achar Deus belo. Ou seja, apesar de você nunca ir a Deus querendo que ele seja útil, ou seja, você não escolhe, você não agarra ele como seu alau, porque isso é que vai fazer você pleno, feliz, uma identidade, plenitude eternamente. No entanto, essa é a única coisa que dá isso. Ou seja, você nunca deve ir a ele porque ele é útil, mas isso é a única coisa que realmente é útil na vida. Uma vez que você decide não adorá-lo ou ir a ele porque ele é útil ou por nenhuma outra coisa, mas apenas por causa da sua beleza, ou seja, de quem ele é, não há absolutamente nada que seja mais transformador do que isso. Nada que dê mais paz, alegria, identidade, gozo, alegria indizível. Iris Murdoch é uma filósofa, né? Mas ela morreu em 1999, nasceu em 1919, e era uma romancista britânica famosa, mas também ela era filósofa, né? E há um ensaio dela, entre seus ensaios filosóficos, não a obra literária dela, né? Que é a soberania do bem. E ela faz um experimento mental nesse ensaio, né, dela. E ela não está pensando nela mesma, a gente sabe porque ela nunca teve filhos. Ela está falando numa relação como se estivesse numa relação assim, mas a gente sabe que na vida real ela não tem, ela só está realmente imaginando isso. Ela diz: imagine uma sogra que é uma matrona britânica muito apropriada, muito dentro dos padrões, não é? E ela está profundamente angustiada com a menina que o seu filho se casou. Por quê? Ela diz, por que ela está assim? Ela diz, porque ela é sem o polimento, sem a sofisticação. Falta a ela uma certa dignidade e um refinamento de uma família mais nobre. E ela é meio inclinada a ser meio atrevida, a sogra está pensando, né? E com uma intimidade muito sem sofisticação, né? Ela é insuficientemente cerimoniosa, ela é meio brusca, às vezes eu diria que ela é positivamente rude, e ela é sempre cansativamente juvenil demais. É a sogra pensando por que ela achava que a nora dela não era adequada para o filho dela e para a família que ela tinha, não é? E a sogra não está nem um pouco feliz com a condição da família agora que o seu filho se ligou a essa menina. Ela não gosta do fato de que houve uma espécie de alienação entre o filho, a nora e ela, por causa dessa relação que está tão em desacordo com a sofisticação daquela família, né? E ela começa a dizer assim: talvez o problema, lá no ensaio, né, não esteja na nora. E ela vai desenvolver isso no ensaio: talvez o problema esteja em mim. Ela diz que talvez ela esteja muito certa de que suas sensibilidades são únicas e corretas, e ela está julgando tudo aquilo pela maneira com que ela sente que aquelas coisas estão acontecendo. Talvez ela mesma esteja fechada a possibilidades que são verdadeiras, mas que ela se fechou tanto no mundo da etiqueta de que ela foi criada, que fechou ela no seu egocentrismo. Ela diz que ela está tão no mundo de autoabsorção que ela não consegue ver aquela situação de uma outra maneira. E durante o ensaio as coisas vão melhorando. Por quê? Porque a sogra continua pensando assim, em sua mente ela começa a perceber, ela diz, que sua nora não é tão vulgar como ela achava vulgar, mas ela é uma pessoa mais simples, que ela não é tão indigna como ela achava, mas que ela é uma menina espontânea, que ela não é tanto barulhenta, ela só via barulho, mas ela começou a perceber que a sua nora era uma pessoa alegre, que ela não era tanto cansativamente juvenil como ela dizia, mas que ela era realmente deliciosamente jovem. E assim por diante o ensaio vai. Ou seja, o que o Zé quer dizer é que a sogra, ela teve que sair dela mesma. Em vez de ficar fechada dentro dela e julgar tudo a partir dela,
ela teve que sair um pouco daquela autoabsorção, não é? E aquilo traz cura ao relacionamento. Iris Murdoch é ótima no seu ensaio filosófico ali, apesar de não estar falando como uma cristã. Ela não é cristã, ela é neoplatonista. No entanto, ela realmente entende algo exatamente certo aqui. E a gente vai ver quando alguém, não importa, como ela, filósofo neoplatonista, acerta, porque ela diz exatamente o que Deus diz. E é um princípio que estávamos falando. Ela diz algo incrível, ela diz assim: somos animais atormentados pela ansiedade, vivemos ansiosos. Nossas mentes estão continuamente ativas, fabricando um véu de ansiedade, geralmente porque somos autocentrados. Muitas vezes somos falsificadores, que parcialmente oculta o mundo real de nós. Eu acho que é uma maneira maravilhosa para resumir, que ela vai dizer e explicar exatamente o que Lutero disse. Mas Lutero usou uma expressão em latim, o homo incurvatus in si, que significa que a natureza humana está curvada em si mesma, ela é egocêntrica. Então ela olhava a sua nora tão somente a partir do egocentrismo dela. Tudo que não encaixava no seu egocentrismo, ela via como um problema. Quando ela finalmente começa a sair dessa autoabsorção de que o mundo girava em torno dela e das ideias dela, ela começa a ver sua nora de maneiras totalmente diferentes. Então ela diz: somos animais atormentados pela ansiedade, nossas mentes estão continuamente ativas, agindo, fabricando um véu ansioso, porque é autocentrado, muitas vezes é falsificador da realidade, porque parcialmente oculta a maior parte do mundo de nós. Agora, o que vamos fazer a respeito? Ela não tem nada para fazer. Se você ler o restante do ensaio e de todas as ideias da Murdoch, ela não tem uma resposta para isso, como o mundo nunca tem. Mesmo quando você vê pessoas assim, acharem melhor às vezes do que os cristãos, o diagnóstico, eles nunca têm o resultado para isso, né? O remédio. Então, ela disse que a principal coisa que já foi capaz de tirá-la disso, libertá-la desse véu falsificador e gerador de ansiedade, do egocentrismo, da autoabsorção, ela disse: eu só consegui me livrar um pouquinho disso com a experiência da beleza. Mas é uma coisa fugaz e passa, e você felizmente volta para a autoabsorção. E ela diz: é por isso que nós nos encantamos com a natureza, porque durante um breve tempo fugaz ela nos tira. A natureza faz você parar de pensar sobre você mesmo, você fica admirado com algo realmente fora de você, não como aquilo é útil para você, mas como aquilo é maravilhoso e não é você. É maravilhoso e não tem nada a ver com você. Ela diz, enquanto eu estava assim, com esse véu de ansiedade, autoabsorção, tal, eu olhei pela janela e vi, pela minha janela, eu estava ali com aquele estado de espírito ansioso, ressentido e ruminando fatos da minha vida que atingiu a reputação, como aquela matriarca lá, a reputação da família por causa da nora, né? E então de repente eu observei um falcão pairando. Esse dia até salvei um vídeo. Eu salvo uma quantidade enorme de vídeos. Às vezes eu penso assim: por que eu estou salvando isso? Não sei, mas eu já descobri por quê. Só porque eu penso, em algum momento da minha vida eu quero ver isso de novo. Eu não vou mandar para ninguém, não vou mandar para ninguém, mas eu quero ver isso de novo. Isso é tão legal, né? É tão incrível. Eu quero ver isso de novo um dia. Não sei se eu vou ver, mas como quem está salvando lá, por exemplo, é lá na nuvem, que eu não estou pagando por ela, não importa, né? Eu salvo tudo. E aí, às vezes, eu penso uma frase, lembro de uma imagem, enfim. Mas eu guardo. É o que ela está dizendo. Naquele momento lá, ela estava ruminando sobre algum efeito da sua reputação, alguma ansiedade por causa da sua autoabsorção, e de repente ela viu, igual viu uma imagem esses dias que eu falei isso, por isso que eu salvei a imagem. Ela viu um falcão pairando no vento. Eu salvei, até mostrei ao Tomás na hora, que os pássaros têm isso. Eles, quando vem uma corrente, eles simplesmente saem da onde eles estão com seus pés e ficam parados assim,
eles não batem a asa, não fazem nada, eles conseguem ficar parados um tempão, não é? Ali, no ar. Você olha até, tu acha que é uma foto, o bicho está parado, mas o bicho não está voando, mas está no ar assim, porque ele pega aquela corrente, ele abre a asa e só fica ali assim, parado, planeando assim. E ela viu um falcão fazendo exatamente isso. Quando ela olhou pela janela, ela disse: apenas essa visão bela, essa beleza atingiu meu coração de tal maneira que em um momento tudo estava alterado. O meu eu ruminante, com sua vaidade ferida por algo que alguém falou, desapareceu. Fiquei encantada com o falcão, com ele pairando, fiquei ali, me senti melhor, senti bem, fiquei ali, esqueci de mim mesmo, do meu ego, de como as coisas não estavam acontecendo em torno de mim como deviam acontecer. E ela diz: é claro que isso é algo que podemos fazer deliberadamente, temos algum benefício, mas não tem um falcão voando o tempo todo. E desgraçadamente, pouco tempo depois que o falcão se foi, eu voltei para a minha autoabsorção. Aí voltou a ansiedade, o medo, voltou o meu ressentimento, voltou tudo. Então nós podemos deliberadamente nos voltar para uma perfeição, ela diz, de forma que convida a não possessividade, porque aquela perfeição que eu estou olhando, como ela estava vendo no falcão, ela diz: aquilo não trazia nada para mim, não era sobre mim, não era sobre eu ser importante, não era sobre eu ser... Era algo totalmente belo, que fazia bem e fazia eu me esquecer a ansiedade, todas aquelas coisas, porque era algo maravilhoso que não era útil. Eu não estava olhando para aquilo para ver com o que eu ia ganhar, como minha reputação ia ficar, como as pessoas responderiam a mim. E cada ser humano tem esse véu de falsificação ao nosso redor, o egoísmo que nos mantém pensando em nós mesmos e em nossos ferimentos, lambendo nossas feridas e perspectivas frustradas, ou pessoas que frustraram nossas perspectivas. Isso torna nossas vidas simplesmente miseráveis. Lutero disse: isso é o homem curvatus em si. O homem curvatus em si é miserável. A Murdock está certa ao dizer que a única coisa que tira disso é uma experiência de beleza. Quando você está olhando para isso, isso te eleva, como ela olhando para o falcão. Quando você volta para a coisa que era tão grande, que aquelas coisas que estavam te perturbando parecem tão pequenas, tão insignificantes. Quando você é arrebatado por uma beleza que faz aquilo que estava te ofendendo, que alguém disse lá não sei aonde, que você estava ali ruminando, faz tudo parecer tão sem importância perto daquele pôr do sol, como estava dizendo o pessoal no Leblon. Aquela coisa linda faz aquilo que você parecia grande para o teu ego, faz aquilo ficar tão insignificante, que você se sente bem. O Salmo 19 diz que o sol é lindo, o céu é bonito, os mares são bonitos. Por quê? Porque eles estão de alguma maneira conectados com a glória de Deus. Tudo lá fora que é bonito apenas derivativamente. Eu estava escrevendo e preparando uma série de... não sei se é uma série, mas uns vídeos que eu quero fazer sobre a bondade de Deus, um assunto profundo que eu acho que a gente pensa pouco, e você vê, tudo lá fora é bonito e toda a beleza que existe é derivativa, ninguém é intrinsecamente belo, nada é, só Deus é assim. Por exemplo, a Bíblia diz que só Deus é bom. E é verdade. Mas a gente às vezes pensa que quando nós estamos pensando na bondade de Deus, quando Jesus diz ninguém é bom senão Deus, ou quando Paulo diz isso, que é uma coisa unicamente conectada ao pecado. Não somos bons, não há um ser humano bom. Mas na verdade, quando a gente diz que só Deus é bom, isso inclui os anjos que nunca pecaram. Porque você pode ver que um serafim que nunca pecou é cheio de bondade, mas é uma bondade derivativa. Toda a bondade de um querubim é a bondade de Deus. Só Deus é bom em si mesmo. Então não é só Deus é bom porque há o pecado no mundo e a gente diz isso. No céu e na eternidade vai continuar sendo verdade, só Deus é bom. Aí toda bondade e perfeição que você vai ver é derivativa. Nenhuma bondade flui exatamente daqueles seres, eles são a origem dela. Tudo de bom que há no querubim vem de Deus. Não há nada de bom nele que não venha de Deus, mas tudo de bom em Deus vem de Deus mesmo, não vem de nada, a não ser Ele mesmo. Só Ele é bom, só Ele é finalmente bom, e só Ele é finalmente belo, e aquilo que reflete algo da sua beleza tem beleza. Ele é a fonte, todo o resto, tudo mais são apenas ecos disso.
apenas tem sugestões vagas. O céu manifesta a glória de Deus como um eco, como uma sugestão vaga da sua glória, mas o céu mesmo não tem glória. Todos os seres, mesmo aqueles que nunca pecaram, não são bons em si mesmos. Um querubim pode dizer para o outro da mesma maneira que nós, pecadores, ainda aqui, com pecado em nós, só Deus é bom. Um querubim pode dizer, tão apropriadamente quanto nós, porque é verdade aqui e é verdade na eternidade, é verdade na terra, mas é verdade no céu agora com os seres glorificados. Só Deus é bom e ninguém é bom. Então, que tipo de transformação, que tipo de libertação da prisão do nosso egocentrismo pode acontecer se começarmos a vislumbrar essa beleza de Deus? Experimentar a beleza de Deus é uma dinamite que te tira de qualquer masmorra. Você pode estar na masmorra da depressão, na masmorra da autocomiseração, na masmorra da tristeza. A dinamite que tira você de qualquer masmorra, que explode as portas de qualquer masmorra, é a beleza de Deus. Por isso que Davi está numa caverna, sem nada mais, ele diz: eu quero contemplar a tua beleza. Uma coisa eu peço ao Senhor, e só isso. Eu não preciso de mais do que isso. Meu único alau aqui. Por que devemos louvar ao Senhor? Primeiro, você vê, é próprio, é apropriado para mim, para Deus, não é? A adoração não é apenas achar Deus útil. Enquanto eu estou nesse nível, estou muito longe da adoração. Em segundo lugar, é apropriado para nós. A beleza nos tira de nós mesmos, e é isso que o falcão não faz. Como ele tem um pequeno eco da beleza de Deus, quando a Murdoch olhava para o falcão, ela esquecia delas mesmas, das suas mágoas, da sua ansiedade, ela se sentia bem, mas daqui a pouco ela voltava para ela mesma. É uma prisão do homem nele mesmo, é o homem curvatus em si. Mas a beleza de Deus finalmente nos tira de nós mesmos e corrói e destrói o egocentrismo. E então quebra, explode a masmorra que eu estava de autocomiseração, de autopiedade, ou da minha infelicidade, porque o meu alau, ou os meus alaus estavam sendo destruídos, e Deus não era o meu alau. Não havia um chamado verdadeiro de adoração para mim, não havia o aleluia, não havia um louvai ao Senhor. Fomos feitos para louvar a Deus, e precisamos de uma visão da beleza de Deus, porque essa é a única coisa que nos cura. Não há nada mais que pode nos tirar da centralidade em nós mesmos, ou seja, de termos nascido encurvados em nós mesmos, e ao nos encurvar em nós mesmos, sentimos que não conseguimos nenhum senso de valor vindo daí, então procuramos fora. Mas como as coisas não podem realmente nos entregar o que nós buscamos, nós encontramos defeito em tudo, porque nada é um objeto adequado para ser um alau em nossas vidas. Nós acabamos atribuindo nossa infelicidade, nossa falta de identidade, nossa falta de satisfação, que a sociedade não me deu a posição certa, as pessoas da minha família não me amaram da maneira certa, a igreja não fez tudo da maneira certa, os irmãos não me deram atenção da maneira certa. Todos os alaus que eu queria falharam, então eu tenho um problema com todas as coisas que eu fiz alau na minha vida. E a única coisa que explode isso é explodir o meu encurvamento para mim mesmo, que só um aleluia pode fazer. Então alguns de vocês provavelmente estão sentados aqui pensando, se foi bom de alguma forma, espero que você compreendeu de alguma forma o que o aleluia diz. Eu espero que você esteja dizendo: eu acho que realmente Deus não é um Deus útil, e não é essa relação que eu tenho que ter com Ele. Acho que mesmo quando eu venho adorar, muitas das vezes, toda a minha vida espiritual é cercada de satisfações, porque não há adoração, porque eu tenho muitos alaus, e minha alma está segurando muitas coisas, porque eu percebo que estou tentando tirar essa satisfação de muitas coisas. Preciso confessar isso antes de tomar da Santa Ceia. Quando eu estou dizendo que a um custo infinito Deus abriu o caminho dele ser o único alau em minha vida. Como você passa de ver Deus como um associado dos negócios para um amante. Aqui está o fim. O coração retórico de todo o Salmo, eu acho assim, o resumo de todo o Salmo está no versículo 10 e 11, que diz: Ele não se agrada da força do cavalo, nem se deleita nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam
em seu amor infalível. Na verdade, em seu amor da aliança, no seu amor, na sua chesed, não é? E você vê, é uma expressão que talvez para nós seja assim, né? Ele não se agrada das pernas do homem. Nos tempos antigos, não havia nada mais emocionante do que ver o exército do seu país perfilado. Toda a garantia, toda a glória da sua vida dependia disso. Ver as fileiras de homens em suas armaduras era o orgulho dos romanos, era o orgulho dos gregos. Não havia nada mais emocionante do que isso, não é? E ver seus músculos, suas pernas bem trabalhadas, fortes para a batalha, não é? E o sol brilhando na ponta das suas lanças, dos seus escudos, e seus carros e seus cavalos fortes, e seus cavalheiros. Então você olhava para o exército e dizia: agora todos terão que se ajoelhar diante de nós, todos vão se ajoelhar diante de Roma, todos vão se ajoelhar diante do Império Grego, todos vão se ajoelhar diante da Babilônia. Agora o mundo vai saber quem nós somos, agora o mundo vai ver o nosso poder, eles vão sentir a força do nosso braço. Era o alau assim das pessoas. O ponto de todo o salmo é que Deus não vê nada que o agrade nessa força, naquilo que você põe e faz o seu alau. Ele diz, ele não se agrada da força humana no que você se agrada, ele não se agrada naquilo que você, da onde você tira o seu orgulho. Agora as pessoas vão ter que reconhecer como eram os cavalos e as pernas do seu exército. Agora eles vão ter que reconhecer nosso poder, nossa importância, nossa dignidade. Ele não se agrada de músculos, ele não se agrada de músculos espirituais da sua moralidade. Agora as pessoas vão ter que ver que eu sou uma pessoa. Ele se agrada daqueles que o temem, daqueles que foram humilhados pela sua glória infinita, ao verem seu vazio, aqueles que dependem completamente dele e não das suas pernas, ou das pernas do seu exército, ou dos cavalos do seu exército, mas aqueles que dependem somente, não do amor, porque eu acho que sou maravilhoso para ser amado, mas do amor da aliança, aquele amor com que ele amou antes da fundação do mundo, aquele amor que parte totalmente dele, que é infalível, exatamente porque não é uma resposta ao meu valor. A palavra é chesed, né? É o amor da aliança, significa o amor infalível, o amor constante. Por isso que aqui na versão que eu estou usando é infalível. Significa esse amor que ele é incondicional, não porque não teve várias condições que Deus teve que cumprir, ou o próprio Filho de Deus, mas porque ele, nós não podíamos fazer nada para merecer esse amor. Ele tinha que fazer tudo. É colocado sobre você livremente, porque não se baseia na sua força, porque a sua força vai falhar. Se a sua glória, se o seu alau está nas pernas do homem ou nos cavalos, logo logo ele se esvai. Não se baseia no seu desempenho, nem nos seus músculos. Esse amor é maravilhoso de Deus por nós, porque não se baseia em nada disso em nós. Baseia-se na ação da sua graça livre e soberana. Ele diz, só nesse eu me agrado, em que toda a glória deles, toda a confiança deles está somente no meu amor infalível, na minha graça gratuita. Ele diz, você deve colocar toda a sua esperança no meu amor infalível. Toda. Você não pode botar nenhuma da sua esperança na sua mente, na sua sabedoria, no seu dinheiro, nas suas pernas, nas pernas do exército, nos cavalos. Quando você transfere a esperança do seu coração, do seu trabalho, do seu esforço, do seu desempenho, da força humana, somente para a minha graça, isso é o que transforma você de um associado, de alguém que se relaciona comigo como se eu fosse o seu sócio, em alguém que é a sua beleza. E vamos terminar. Eu estava até ontem vendo de novo um filme do John Cusack, O Menino de Marte. John Cusack tem uma esposa, eles querem adotar um filho, mas a esposa dele morre, então ele abandona tudo. Ele é um escritor famoso, e por acaso eu encontrei esse filme na internet mesmo, não precisei de nenhum serviço assim. E o filme é de 2007, né? Mas aí a mulher dele morre, eles não adotam, mas depois passa um tempo, ele resolve adotar, manter os planos, apesar da sua mulher ter morrido, e ele conhece um menininho, que o menininho é meio diferente. Hoje em dia a gente nem sabe como chama essas coisas.
E ele fica a maior parte do tempo numa caixa. Ele usa um óculos escuro para que ninguém possa vê-lo quando ele está com esse óculos, porque ele acha que é de Marte, o garotinho, deve ter uns 10 anos, né? Ele pensa que é de Marte, você acharia que ele está uma criança bastante perturbada, né? Mas esse John Cusack, é até interessante que no filme ele tem uma irmã, e a irmã é a irmã dele mesmo, na vida real. E ele é um viúvo, ele adota e tenta amar esse menino, apesar dele ser esse menino um tanto estranho, né? E ele está sempre tentando tirar esse garoto dessa concha de que ele é de Marte, de que ele usa um cinto, o menino o tempo todo, porque ele acha que a gravidade da Terra não é adequada para ele, porque ele não é daqui, né? E, enfim, e passa o filme todo nessa luta e acaba gerando várias dificuldades, porque amar aquele menino é muito difícil, porque é um menino muito estranho, não é? E aquela coisa de que ele é de Marte, e tentar entrar no mundo dele, tentar de alguma maneira ajudá-lo, e é uma relação que é difícil, não é? E o filme nos lembra, uma fala do filme, na verdade, né? Nos lembra muito o que a Chesed de Deus é, porque em Hebreus 13:5 diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Como eu estava dizendo hoje, por acaso a gente estava falando sobre versões, né? A versão aqui é péssima, não é? Mas é aquilo que a gente falou, as pessoas fazem o que elas podem, mas isso está muito diferente do original, e é até odiável mesmo essa versão aqui, porque a versão que aparece em todas as nossas Bíblias, porque no grego há 2 negativos na primeira cláusula e 3 negativas na segunda cláusula. Talvez eles acharam que ia ficar estranho a redação do texto. Então o que Deus está dizendo nesse texto é de que as pessoas em quem Ele colocou a sua graça, o seu amor eletivo, por nenhuma razão, aquele cujo relacionamento com Ele não se baseia na força do homem, nas suas pernas, na sua força, ou na força nos cavalos, mas somente na sua graça soberana. Ele diz assim, lá no original está escrito: eu nunca me afastarei de você. Depois da segunda cláusula tem 3 negativas: eu nunca te desampararei. Então, na cena final do filme, o menino sobe numa crise assim, porque acha que, assim, acaba achando que o jeito que ele é, enfim, as pessoas, o pai vai acabar não gostando dele ou abandonando de alguma forma. Ele sobe num prédio desses antigos, assim, que tem aquela cúpula, assim, parece uma coisa meio romana, assim, meio grega, e está lá em cima do prédio num parapeitozinho, porque ele fugiu de casa, né, levando a sua malinha. E o pai acaba saindo lá do que ele estava fazendo e consegue descobrir, pensando onde ele podia estar. E o pai, a cena final que conecta finalmente os dois dali em diante, né, e vai definir, é que ele diz exatamente isso. É quase uma cópia do texto: eu nunca vou abandonar você. Não importa como você é, não importa se você é um menino de Marte, eu nunca vou te deixar. E é isso que muda finalmente a relação deles. E quando você vê ele falando, e você é pai, você sabe o que John Cusack está falando ali. Mas ao mesmo tempo que quando você vê o filme, você sente isso, é tocante, o filme vai terminar de uma maneira tão interessante, você sente, não é verdade. Nenhum ser humano pode dizer isso para outro ser humano. Com a maior sinceridade que nós, pais, podemos ter, não podemos dizer isso. É óbvio que nós vamos deixar nossos filhos. Se tudo der certo, vamos deixar quando morrermos, mas vamos deixar. Nós não temos como cumprir a promessa de que nunca eu vou deixar você. Você nunca vai estar sozinho. Nós vamos falhar. Nós vamos falhar não só na morte, não, vamos falhar na vida mesmo. Mas finalmente vamos falhar na morte. Vamos morrer. No Salmo 27:10 diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Eu gosto disso, porque ele não diz: se o meu pai me abandonar. Você podia pensar que seria apropriado, porque o pai dele não vai abandonar ele. É óbvio que vai. Os pais de Davi morreram. Ele tem que viver parte da sua vida sem o pai e sem a mãe. Então ele não diz:
Se meu pai me abandonar, ele diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Porque eles são humanos. Eles podem fazer isso na vida, falhando, mas finalmente vão fazer na morte. Ninguém pode olhar para você e dizer, eu nunca te abandonarei, nunca mudarei o meu amor por você, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer situação. Só Deus pode dizer isso, mas Ele não é obrigado a dizer isso a ninguém. Seu coração precisa ouvir isso de alguém, para que a beleza disso te cure, não é? E talvez você ache que se você ouvisse isso de John Cusack, você ficaria maravilhada, né? Ou, enfim, do galã da sua vida, ou os homens da estrela da sua vida, mas é fútil, não é? Afinal, nós falhamos uns com os outros e falhamos com Deus, e nós merecemos ser abandonados. Esse é o drama da nossa vida. Nós sabemos que merecemos ser abandonados. Nós não merecemos que alguém nunca nos abandone. Nós não somos o tipo de ser que não merece ser abandonado, que durante o tempo todo é aquele tipo de ser que merece ser aceito. Sabemos. Então a resposta está nessa pequena palavra abandonado, no final de Hebreus 13:5. Eu nunca te abandonarei. É a mesma palavra grega que Jesus Cristo usa na cruz quando diz, por que tu me abandonaste? É a mesma palavra. Como um Deus justo pode ser justo e nunca nos abandonar? Como Deus pode ser justo e ainda olhar para nós, pessoas pecaminosas, que conseguimos decepcionar até uns aos outros, que dirá a Deus, o padrão perfeito de santidade? Porque Ele pode dizer para nós e dizer assim, eu só me agrado daqueles que confiam no meu amor infalível. Porque na cruz Cristo levou a rejeição que nós sabemos que merecemos, o abandono que merecemos. A própria divindade absorveu o abandono, a penalidade pelo nosso pecado, para que Ele possa ser justo e ainda dizer, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Não há nada que possa acontecer que faça isso, porque eu abandonei o meu filho no seu lugar. Eu não posso te abandonar. Essa é a beleza. Essa é a beleza que gera adoração. É isso que transforma a Deus no nosso halal. É a visão disso revelada aos nossos corações pelo Espírito Santo. É conhecer o Deus eterno nessas bases. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para te dar isso, para te dar um aleluia, para que Deus, Yahvé, fosse o teu halal. E se Ele morreu na cruz, será. E se não for, então Ele não morreu por você. E nunca vai haver verdadeira adoração transformadora na vida. E você, por mais que esteja envolvido em ambientes que falem sobre Deus, Deus sempre vai ser útil. E a mão da sua alma vai estar em outros alaus e não em Deus. E não haverá transformação. Você vai precisar realmente da ajuda do humanismo secular. E no final, no verso 19 diz, Ele revela a sua palavra a Jacó. Eu vou ter que terminar aqui. Por que Ele não fala Abraão? Por que não fala José? Por que não fala Isaac? Porque se você olhar para Isaac, Abraão, José, você vai ver que eles têm coisas ruins, mas eles têm coisas boas para você dizer, Deus fez isso porque Abraão, pelo menos agiu assim, mas não há nada bom em Jacó. Jacó era alguém que o tempo todo merecia ser abandonado, mas no entanto Deus é o Deus de Jacó, e Jacó se transformou em Israel. Ele é o Deus de Israel. Por que então Ele não abandonou Jacó? Jacó é esse exemplo maravilhoso, é o mais próximo que chegamos de todos nós, é esse personagem. Ele merecia ser abandonado de Deus de todas as formas, mas Deus nunca o abandonou. E a coisa mais maravilhosa que você pode ver na vida dele, mais admirável, eu diria, é quando ele está lutando com Deus, e aquele estranho e misterioso apareceu para ele no meio da noite. Ele está lutando com ele, e o clima é que a Bíblia diz que Jacó percebeu que ele estava com Deus, e que ia amanhecer, e que quando amanhecesse ele ia ver Deus, e se ele visse Deus ele ia morrer. Mas ele disse, eu não deixarei você ir, não importa se o sol vai nascer e se eu vou morrer,
Eu não vou deixar, porque eu passei a vida inteira querendo agarrar alaus na minha vida. Eu achei que o alau seria a bênção do meu pai. O meu pai me achar um filho maravilhoso e me abençoar. Eu achei depois que o alau era ser aceito e reconhecido como alguém útil, que trabalhava bem, pelo meu tio Labão. E eu passei anos querendo isso. Eu era amargo, porque esse alau, a minha vida com papai não me deu isso. E depois a minha vida de trabalho não foi reconhecida pelo meu tio. E eu então busquei isso durante muitos anos. Depois eu coloquei toda a minha esperança no meu amor por Raquel. Eu achei que ela era o alau, achei que ela era a bênção. Eu passei a minha vida inteira buscando alaus, mas hoje eu descobri, nesta noite, finalmente, que tu, e só tu, é o alau da minha vida. Eu não vou deixar você ir embora, mesmo que amanheça o dia e eu morra. Eu vou querer ver você. Tu é a minha única bênção. Tu é o único alau da minha vida. Não importa, tu é melhor do que a vida. Então, se ver a ti vai fazer eu morrer, que eu morra hoje, porque eu encontrei finalmente o que eu busquei em papai, o que eu busquei na minha vida profissional com meu tio, o que eu busquei no romance com Raquel. Tudo era um engano. Nada era algo que podia ser realmente o alau para mim. Agora eu achei, finalmente eu descobri que tu és a bênção. Eu não vou deixar tu ir embora, mesmo que eu morra. De certa forma, ele estava ecoando o futuro, descendente Davi, dizendo: tua graça é melhor do que a vida. Eu não importo mais, porque a vida me deu, eu acabei conseguindo Raquel, papai acabou me reconhecendo, eu acabei ganhando dinheiro apesar de não encontrar o que eu esperava, mas nada disso foi a minha bênção. Eu não vou deixar tu ir embora. Então, se Deus nos chama aqui de Jacó no Salmo, porque todos nós somos assim, sabe? E essa é a razão pelo que os salmos na Bíblia, queridos, eles falam sobre vários sentimentos: tristeza, horror, buraco profundo, mas os últimos salmos é só alegria. É como se realmente os últimos salmos da Bíblia, os últimos 5, 6, se você ler, é só júbilo, não tem mais todas essas coisas. É como se a bênção tivesse sido achada. O alau realmente da alma virou um aleluia. E a vé é o alau, e tudo mudou. É isso que encontramos na cruz. Ou então ainda não encontramos o caminho do Calvário, do sangue, do cálice e do pão. Eu vou pedir aos irmãos que distribuam os elementos da Santa Ceia. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente.
O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, o silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira,